Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É muito bom ter você aqui. Então, a gente vai fazer essa conversa de hoje. Vale a pena, né, Eliane? Isso, porque para nós é muito bom, é sempre gostoso estar aprendendo, falando sobre assuntos novos, ou até repetindo, né? Alguns outros com um enfoque diferente, né? Então, tomara que você goste também. Hoje nós vamos falar de uma coisa que todos nós vivenciamos, que é desânimo e desencorajamento. Quem não, né? Ai, quem não, né? É bem isso mesmo. Assim. Na prática, eu tenho certeza que todos nós conhecemos o significado dessas duas palavrinhas. Da palavrinha desânimo e também de desencorajamento, né? Isso. Porque uma coisa tem a ver com outra. Você fica desencorajado quando você perde o ânimo. Não tem isso também, né? Tem. Né? Então, na Bíblia, né, nós sempre pautamos, as nossas conversas são sempre pautadas na palavra de Deus. Tem a ver aquilo. E essa palavra, a Bíblia fala sobre desânimo, né? Sim. E fala em vários, no Velho Testamento, Novo Testamento, e usa o termo mesmo da palavra, quando a gente vai pesquisar no original, às vezes ela tem um significado mais forte, faz com que a gente entenda melhor, né? Isso. Por exemplo, em Colossenses, quando aparece a palavra desânimo, se você pesquisa no original grego, significa assim, sem paixão. E não tem a ver mesmo, né? Tem, às vezes dá aquele branco, aquela coisa sem vontade, sabe, né? Você está desanimado sem porque você perdeu mesmo, isso mesmo, sem paixão nenhuma, né? Tem um deles, eu não sei se é Tessalonicense ou qualquer outro, que significa assim, alma pequena, precisando de consolo. E queira ou não, precisando de ânimo, né? De alguém que... Isso. Ou de alguma coisa externa que provoque isso, né? Que eu ia falar. E se nós já comentamos aqui várias vezes, né? Que somos seres relacionais e Deus nos fez para estarmos relacionados, né? É bom que fique só, né? É que não é nada mais natural que um consolar o outro, que animar ajude, o outro, né? Ir mais longe, estar mais animado mesmo. Porque se você está abatido, se seu ânimo está abatido, isso vai fazer, você perde o prazer de muitas coisas. De muitas coisas. Perde até o prazer de se relacionar, de estar com o outro, de né? estar com o outro. Muitas das vezes o outro tem que entrar com muito cuidado, né? E sabe, queridos, é para todos, não é para pessoas com, aquela pessoa tem uma característica que pode levar ao desânimo. Não, ele pode acontecer para todo mundo. Em algum, né? Porque as causas que levam ao desânimo e ao desencorajamento são muitas também. São bem variadas, né? Mas elas afetam principalmente a nossa vida espiritual. Aliás, está tudo ligado, né? Vamos pensar bem. É corpo, alma e espírito. Não tem como, né? Se um está sem motivação ou se o corpo está doente, carente de algo, né? A mente vai sentir, o espírito sente. Vai estar afetado, e assim vai. E a gente vai ver, como eu disse para você, todo mundo está sujeito. Não é, aquela pessoa tem tendência. Não. A gente vai ver, por exemplo, na Bíblia, nós temos Elias, que a gente sempre gosta de pegar Elias para desânimo, para depressão e tudo mais. O quadro dele, né? Porque no capítulo 18 de 1 Reis, a gente vê uma descrição de Elias. Elias era um homem forte, corajoso, um profeta obediente a Deus, tinha todas essas características boas, né? No capítulo depois, ele é mostrado como uma pessoa desanimada, desencorajada, medrosa, fugindo da vida. Então, todo mundo está sujeito a isso, independente do que ele seja. Né? Tem umas pessoas, né, Medes, que têm organicamente, né, que faltam alguns hormônios ou alguns neurotransmissores que têm mais tendência. Talvez essas tenham que... É inegável. Um tratamento um pouco mais profundo, com uma medicação um pouco mais profunda. Mas todos temos a mesma tristeza, né? É uma condição humana, né? Um desânimo. O que é que pode levar? Então, a gente conversa um pouquinho o que pode levar. Bom, no caso de Elias, vamos pegar esse porque a gente pode trazer alguma coisa, pra gente, né? Também, né? Então, Elias vivia, sabe, numa sociedade idólatra. A idolatria corria solta lá, eles adoravam Baal, dominava todo o país de Israel naquela época, né?
o rei e a rainha eram absolutamente corruptos, né? Então, o ambiente espiritual era desanimador. Não é o que acontece na gente também, quando você vê coisas que estão acontecendo no teu país? Sim, né? Desanima, você vê que está retrocedendo em conquistas que já tinham sido alcançadas. Né? Aí você fica sem expectativa. Você dá a impressão assim, gente, porque a cada dia você escuta coisas tão absurdas, quando você pensa que nada pior podia acontecer, ainda tem coisa. Então, era nesse tipo de ambiente que Elias também estava, sabe, vivendo, espiritualmente estava muito desanimador. Aí, justamente por ser corajoso, ele lança um desafio que todo mundo conhece. Né? Ele falou, olha, gente, vamos fazer uma disputa para vocês saberem quem é Deus mesmo. Quem é Deus verdadeiro, de vocês ou... Né? Deus. Foi bem ousado, né? Bem ousado, foi. Ousada, né? Então, ele sugere que fosse oferecido sacrifício no altar, fosse montado um sacrifício, um animal colocado ali, e fosse invocado Deus. Deus teria que mandar fogo dos céus para consumir aquele sacrifício, do jeito que era que se fazia sacrifício na época. Então, aquele que conseguisse fazer isso seria o Deus verdadeiro. E os resultados, você conhece, foram inconfundíveis. Os idólatras lá botaram o bichinho lá, e a palavra diz que desde a manhã até a metade da tarde eles invocaram Deus, eles chegavam a gritar e nada. Nenhum bichinho tinha sido nada de fogo, nada, fogo, tudo. Não houve resposta nem aos gritos. Aí Elias esperou tudo isso, em contraste a isso ele pegou 12 baldes de água, molhou aquele bichinho, molhou o cordeiro, molhou todas as pedras do altar, cavou em volta, a água desceu e ficou em volta. Tá? Pelo que eu entendo, tecnicamente seria mais difícil de pegar fogo, né? Tudo molhado. No seco já não pegou lá, nada, então, né? Aí aconteceu o que todo mundo sabe. Deus realmente manda fogo, queima o boi, queima as pedras todas, queima a terra, queimou tudo. Então foi uma demonstração dramática, maravilhosa, poderosa, tudo de bom. Tá? Do poder de Deus, né? Aí então, olha, foi uma conquista tremenda. E ele sai, sabe? Só que quando ele sai, ele fica sabendo que Jezabel falou assim, agora eu vou dar... Porque os outros profetas lá foram mortos, né? Isso, os 450, né? Os que estavam lá oferecendo, que não conseguiram. Que eram falsos, então, ele diz, agora você assim, também vai morrer. E a Bíblia vai contar que ele fugiu e ficou 40 dias e 40 noites. Nós estamos falando do desânimo, em vários aspectos. Além dele fazer mal para o espírito e tudo mais, às vezes ele pode ser até pecaminoso, ele pode ser pecado, né? No caso de Elias, vai levar ao pecado sim, porque o desânimo que ele sentiu fez com que ele esquecesse do chamado dele, do posto, para que ele foi levantado por Deus, né? Isso. Aí ele entendeu assim, que mesmo havendo toda essa força de Deus, né, mostrando 450 morreram, e ele ainda morreria por uma coisa que ele conseguiu provar, né, que Deus existia dentro do que foi proposto ali. Então, nada mais que eu faça vai resolver, né? Ele realmente desistiu. Olha que interessante isso aí, sabe? Você veja uma coisa, ele vai ficar desanimado depois de uma vitória, sabe? E a gente pensa mudar, assim, né? e a gente pensa nisso, isso faz, mas isso é comum na nossa vida. Isso é muito comum e acontece a toda hora mesmo, sabe? Às vezes você faz um sacrifício imenso, porque ele fez isso, era um desafio, tinha riscos, né? Muita energia, né? Energia Força vital consumida, dele, né? E tudo mais. Toda a força que a gente coloca, ali, né? Quando vem o resultado, às vezes ele vai gerar desânimo. Foi exatamente como a Eliane colocou. Ele dizia, olha,
se depois de uma demonstração dessa, o objetivo era que essa nação se convertesse, e essa nação não se converteu, ainda querem me matar? Quer me matar? Exatamente, o que mais que Então, realmente, essas ele não viu saída. São coisas que nos levam ao desencorajamento, a desânimo, sabe? Porque, no mínimo, a Jezabel tinha que se converter, ou o povo se alegrar, povo, pelo né? menos, se alegrar, enfim, né? Ele não viu o resultado que queria. E sabe, gente, nós nos desanimamos também. Às vezes e era obra de Deus. Nós também, às vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor, a gente se empenha, faz tanto. E a palavra não vê resultado. Não vê resultado. Às vezes você fala, gente, para que isso? O que eu consegui com isso? Você não consegue enxergar como Elias, né? Porque ele conseguiu, sim. Só que o desânimo veio justamente porque foi o sentimento que tomou conta, né? Ele tinha tido outras vitórias, vamos dizer, lá na mulher de Sarepta, né? Que tem um pouquinho antes disso. Ele tinha ressuscitado o filho, ajudou, né? Sabe, ele então já tinha isso. tido grandes coisas. Quando a gente está analisando o desânimo, uma das coisas é essa, assim, pontual, às vezes até aquilo, o empenho que a gente teve em ter uma vitória tão grande, né? É como se depois as coisas não fizessem sentido. Né? Ou assim, parece uma gota d'água, né? Que assim, já estava cheio, ele já estava cansado de algumas outras coisas. Eu não sei se ele era avançado em idade aí, se ele já estava meio cansadão, porque antes tinha que andar muito, né? Andava pro sol. Mas eu acho que o que falou mais alto, o que falou mais alto foi isso mesmo, assim, ó. Foi uma coisa tremenda, os outros 400 morreram, tudo, e nada mudou. Nada mudou. Né? Isso daí falou muito forte, alto, né? Pelo menos parecia para ele, né? Parecia para ele, porque não era isso, na verdade, que tinha acontecido. Não era, a gente vai ver mais tarde, porque como ele diz assim, ó, eu sozinho, só tinha eu para fazer isso. Não era verdade. Deus vai mostrar mais tarde que tinha mais 7.000, né, e tudo mais, mas né? Ele, de fato, no momento, ele não viu, né? A visão dele foi mais curta. Sabe, queridos, mas, então, um dos motivos do desânimo é esse mesmo, a gente oferecer quase tudo que a gente tem, com muito esforço, e sentir que o resultado foi aquém, né, do que a gente, né? Do que o esforço empregado, do que tinha esperança que fosse, né? E sabe, a gente tem que confiar em Deus numa hora dessa, porque tem muita coisa que a gente faz que a gente não vai ver fruto na hora, não. Não é isso, Eliane? Tem. Às vezes a gente nem vê quem colhe são as próximas gerações. Né? E tudo mais, sabe? É um exercício de confiança em Deus, sabe? E a palavra mesmo diz, eu fiz, agora sou servo inútil, eu fiz e pronto, tem que fazer para não deixar levar para o desânimo. Outra coisa que levou Elias ao desânimo é pensar que ele estava sozinho nessa. Isso. Sabe? Às vezes a gente tem um desânimo porque diz isso. Isso vale para tudo, até na casa da gente, né? O meu esforço em casa é só eu que faço, não tem isso? Faço e ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda em nada. Desfaz, né? Não é só em trabalho, é até mudar o clima da casa, seja lá o que for, né? Não, certamente. É bem assim. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. Estamos de volta. Nós estamos falando em desânimo e desencorajamento, as causas, as consequências e por que isso acontece. No caso de Elias, nós estávamos falando um dos motivos porque ele ficou decepcionado com aqueles que deveriam estar servindo ao Senhor. Por exemplo, no governo de Israel, Acabe e Jezabel governavam aqueles países. Na verdade, eles deveriam liderar, trazer o melhor para a população. E a conduta deles era desmoralizante. Isso. Então, isso você não vê pessoas falando assim, eu queria, se eu pudesse, eu ia morar fora do Brasil, porque ele está desanimado e desencorajado pela condução que o país está tendo. Né? Aqueles que deveriam conduzir de uma maneira mais que oferecesse, mais clara, mais proativa. Né? Enfim, né? E é assim. E também aí tem outra coisa, né? Vamos dizer, juntando a isso, a atitude de quem deveria ter voz ativa e se levantar contra,
ou apoiá-lo, né? Outros cristãos não apoiaram, ele se sentiu tudo isso leva, assim, apoio, sabe? Né? E o fato, por exemplo, também dele sentir que estava sozinho, como eu já disse antes, para nós é válido em relação aos irmãos da igreja. Isso. Às vezes o que te desanima não é nem coisa do mundo lá fora. É isso, o irmão. O mundo já está no maligno mesmo, né? Mas o irmão que deveria apoiar, que deveria dar um testemunho a favor ou uma atitude em que mostrasse que ele está com você, que está com Deus, não, ele se omite, né? E é isso a gente vê bastante dentro da igreja. Na hora que você vai conversar, você vê que o desânimo e o desencorajamento foi provocado pelo irmão, infelizmente, né? E a Bíblia vai mostrar isso. Por exemplo, Josué e Caleb estavam entre os 12 espias. Eram 10 contra 2, né? 10 contra 2. Ficaram sozinhos, né? Ali, graças a Deus, dá para ver o desencorajamento, né? E o encorajamento, porque assim, os 10 os desencorajaram, né? Porque os 10 acharam que tinham gigantes, que não iam dar conta mesmo. Mas um encorajou o outro, né? Os 10 conseguiram desencorajar toda a multidão, mas menos os dois ali, né? Que ficaram. Exatamente. Mas aconteceu na vida de Paulo também. Paulo vai ter, nós vamos ver situação onde Paulo se sentiu completamente abandonado por todos. Primeiro ele foi abandonado pelos que antes eram os dele, né? Aí para os que ele veio não o aceitaram porque ele era quem tinha sido, né? Achavam, né? Chega um momento que ele está descrevendo isso, Paulo ficou absolutamente sozinho, né? Então, nós temos que ter esse entendimento que a gente tem que continuar servindo a Deus, sabe? E não entrar em autocomiseração, como foi o caso de Elias. De Elias, né? Exatamente. Começou a sentir pena dele mesmo, porque uma das coisas que desânimo e desencorajamento faz é fazer a gente sentir pena da gente. Da gente mesmo. Ai, que pena, assim mesmo, agora, sabe? Não sei o quê. Os outros tinham e tal. Sabe, às vezes, aonde eu sou tentada a passar uma coisa assim, é porque em casa, por exemplo, quem cozinha só sou eu, tá? Então, eu é que faço comida e tudo mais. Então, tudo que alguém precisa, eu faço. Agora, quando eu não estou bem e não posso fazer, não tem ninguém que possa fazer. Não porque eles não queiram, principalmente porque eles não sabem. Não sabem, exatamente. Aí eu fico uma dó de mim, né? Nessa hora eu fico assim, gente, eu não tenho ninguém que cozinhe para mim. Eu cozinho para tantos, eu digo, né? Mas é só por um minutinho, tá, queridos? Porque depois você volta, eu já digo assim, não vou entrar nessa, né? Não vou entrar nessa, não. Vou comprar pronto, deixa para lá, né? Vou fazer qualquer coisa. Mas eu digo que é uma tendência, a gente não pode ignorar isso, né? Isso. Aí eu diria assim, tem duas coisas. Comigo também aconteceu assim, porque a minha mãe cozinhava muito bem. E meu marido também cozinha bem. Então, como eles cozinhavam bem melhor que eu nunca aprendi também direito. Mas quando a minha mãe faleceu, eu tive que ir para a cozinha. Aí queimei o arroz, estraguei umas comidas, um frango. Mas depois eu aprendi, eu faço lá meu básico, do meu jeito. Mas também, às vezes, é de você incentivar alguém a ir para a cozinha. Né? Fala que tá hoje alguém. E, inclusive, o dia que eu ousei, né? Falar, gente, quem? Eu ouvi o que eu merecia. Falou assim, olha, você nunca... né, nos incentivou e nem deixou a gente aprender. Você que sempre quis fazer para nós. Então é simples assim, né? Você tem que falar, tá certo, tudo certo, né? Mas é assim, essa sensação, sabe, queridos? Entrou na vida de Elias também, essa sensação de culpa, de ter feito alguma coisa errada. A sensação de culpa leva a gente ao desânimo, tá? Desencoraja você mesmo. E a culpa, porque a culpa produz tudo isso, desânimo, depressão. Então, a gente tem que, primeiro, exercer um perdão pra gente, que é difícil, né? É difícil, porque a culpa você vai falar, puxa, estraguei tudo, agora não tem mais jeito. Porque aí entra uma espiral decrescente de sentimentos ruins, né? Nossa, eu errei, agora não vai dar mais pra consertar, e aquelas pessoas, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você tem que falar, epa, para lá, né? Não é bem assim, vamos continuar que não foi tudo porque isso. No caso do Elias, o confronto foi de Deus. Deus. Deus chegou pra ele e falou, Elias, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou 2 vezes para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Porque Elias tinha que fazer assim, olha, eu fiz coisa errada,
Eu não podia, depois dessa, ter feito o que fiz, porque o desânimo dele foi tão grande, a Bíblia diz, que ele sentiu vontade de morrer. Isso. Ele realmente largou tudo. Isso, né? Então ele tinha errado, ele tinha que reconhecer que ele tinha errado de ter essa atitude. Mas aí teve um momento, você viu que o Deus mandou o anjo levar comida para ele, e ele voltou a dormir. Teve 2 situações que ele foi cuidado de Deus pelo anjo e deixou ele descansar a mente. Então, mas isso só aconteceu depois que Deus confrontou ele. Quando Deus, o que você está fazendo aqui? Aí Deus sim, porque sabe, queridos, nós temos um Deus, um Espírito Santo que nos ajuda. Mas para receber essa ajuda, para saber que ele está, nós precisamos saber onde e por que nós estamos sendo ajudados. Isso. Senão não é eficaz, né? E às vezes aí, no caso do Elias, ou talvez no caso dos outros desânimos também, tem que ter um momento de descanso para você partir para outra. Quer dizer, tem um momento em que você vai falar, poxa, é mesmo, eu desanimei, ou deu errado, ou sei lá, a situação foi X que não foi favorável. Mas eu vou fazer diferente, vamos tentar uma outra coisa, ou vamos partir para uma nova etapa, né? Às vezes encerrou um ciclo aí, que você vai começar uma nova etapa e tal. Então, esse momento de parada, eu acho que é fundamental para refletir o que aconteceu. E se precisar de um descansinho, dá um descansinho para depois retomar, e foi exatamente o que aconteceu com Elias, porque não foi Deus chegando para ele dizendo, então, Elias, essa realmente foi... Você fechou com chave de ouro, né? Foi tudo bem, eu entendo. Não, Deus falou, olha que está uma comidinha aqui, come, levanta, porque eu tenho mais para você. Você tem que ir em tal lugar, fazer tal coisa, tem que ir, fazer e tal, e pronto. Ele foi, exatamente, isso. Ele não deixou ele parar ali e ficar prostrado. Ele falou, olha, coma, durma, mas agora você vai sair, né? Você vai resolver. Essa, Helena, é o que nós temos que fazer de ouvir Deus, porque no nosso natural, igualzinho de Elias, vai chegar um momento no nosso ministério que a gente vai ter vontade de parar assim. Sim, não vai? Por desânimo puro mesmo, por um monte, por uma conjuntura. Às vezes tudo à volta está mudando, né? E você não vê. E seja lá, às vezes até por um cansaço temporário, natural, sabe? Que vai te pegar tudo. Aí você vai se prostrar igual Elias. E se Deus chegar e falar assim, ai, tá bom, minha serva, então... Tá bom, você já fez o que tinha que fazer mesmo, pode parar aí. Mas se Deus fizer como faz com Elias e diz assim, coma, se fortaleça e vai fazer, porque não parou. Fazer o que precisa, exatamente. Né? Porque é muito difícil, sabe? Eu acho que quando nós temos que parar, quando Deus fecha uma porta, o desânimo não vai ser a palavra chave para isso. Não é dessa maneira, sabe? Certamente. Né? Não é porque você está desanimado. Não, Deus tem mais a ver assim com cumprir um objetivo, a tarefa ter sido terminada, concluída, do que desanimei, né? Ou até com projetos novos, seja lá com o que for, menos porque eu não aguento mais, né? Isso. Porque é um Deus que é Ele que nos dá a força, a nossa força vem dele, o ânimo, o renovo, né? Tanto é que assim que ele come, a descrição é renovou, levantou e vai, sabe? E a parte, quando a gente está desanimado, a gente confunde os movimentos de Deus. Em Elias, Deus manda um monte de coisa a respeito de presença dele. Elias vê um terremoto, mas Deus não estava lá. Não estava ali, né? Vem aquele vento forte, Deus também não estava lá, né? E tal. E vem, aí, Deus veio numa brisa suave. Então, quando a gente está desanimado, a gente tem outra expectativa. O desânimo é tanto que a gente quer expectativas sobrenaturais. Barulhentas, grandiosas, enfim, alguém que tenha poder de nos erguer. E às vezes é uma coisa bem suave, como veio para Elias. Deus falou com ele ali de uma forma muito clara e numa linguagem não verbal, né? Ele falou numa linguagem sensorial. Falou, olha, o que eu posso fazer? Eu posso fazer tudo isso, mas eu vou fazer no suave, no tranquilo. Dessa maneira mesmo, né? As demonstrações talvez fosse
o que Elias quisesse e precisasse. Quando a gente está desanimado, gente, tudo que você quer é ver uma demonstração do poder maravilhoso de Deus, não é isso? Que faça por você. Né? Tudo que você quer. Né? Deus então ele não era nem um bobinho, não era fazer por ele, né? Mas, sabe, a confiança mesmo. Não estava no fogo, não estava no terremoto, não estava no vento. Foi de maneira assim, muito assim, houve como um sopro quase disse, né? Então, Deus trabalha nos pequenos detalhes, no quieto, né? E às vezes até coisa insignificante é que vai te tirar desse desânimo, não é assim, né? Isso. Né? Um carinho, um afago leve, né? Você vai se sentir importante, feliz, né? E sabe, e eu acho que se a gente demorar muito nesse desencorajamento, quando a gente acordar para isso, quando Deus ordenar, aí você vai ter que correr atrás do prejuízo, fica mais difícil até. Mais difícil, Não é verdade, né? É verdade. Aí é que Deus vem e fala assim, quer saber? Você tinha que passar aí para você entender assim que você estava errado mesmo. Tinha mais 7 mil, não era só você. Exatamente, né? Tinha muita gente pensando, quietinha, né? lá, né? Ou gente firme na fé, né? E não se manifestaram. Então a gente precisa reconhecer tanto as coisas boas quanto as coisas más, tudo aquilo que contribui, né? Às vezes a gente pensa assim, é hora de eu me retirar, é hora de parar, né? E Deus está justamente Mas ali eu acho que Deus preparou, Mirtes, porque Deus ainda deu umas tarefinhas lá para eles, mas falou, então, eu vou pegar o Eliseu, que vai substituir você. Sim, né? Ele fez e vai direitinho, fazer, né? Sabe, queridos, para a gente fechar de uma maneira bem prática. Às vezes você está desanimado e você diz assim, não vou para a igreja hoje, eu estou desanimado, não quero encontrar casal, não quero ir, tá. Se você realmente colocar diante de Deus e falar, eu vou combater o desânimo, eu tenho certeza que você vai para a igreja, chega lá, você vai ouvir bênção, Deus, vai ser bênção, você vai voltar renovado. Não é isso que acontece com a gente? Acontece com todo mundo, acontece comigo, né? Com você, com qualquer um. Tem hora que... Nossa, eu lembro uma vez que eu fui me arrastando para a célula, eu fui assim, eu tenho que ir para a célula, por quê? Porque eu sou líder, não posso faltar, fui me arrastando. Gente, eu voltei voando de lá. E chegou lá, era bênção em cima de bênção, sabe? né? Bênção pura, sabe? Então, comigo. A gente tem que combater isso mesmo, né? Tem. Era o que a gente tinha para você hoje, tá? A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.